Boa noite, Arnoldo. Boa noite, Richardson. Boa noite. Boa noite aos presentes. É um prazer estar aqui. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Nós vamos começar com as perguntas que estavam aqui da semana passada, que não foram respondidas. E tem uma pergunta muito interessante aqui, que é a seguinte: as cirurgias espirituais podem sofrer cortes com algum instrumento cortante? Não, não podem, por causa da legislação brasileira, que proíbe, né? E proíbe muito bem, naturalmente. Porque procedimentos médicos, né, têm que ser feitos por médicos, em lugares adequados, né, com asepsia, com toda a segurança médica. Então, não é permitido. Isso é crime. As pessoas que fazem, né, ou que fizerem qualquer tipo de cirurgia com material cortante, ele muito provavelmente ele vai ser incriminado e muito provavelmente vai ser preso, né? Agora, aconteceu um fato interessante na década de 40 e 50 aqui no Brasil. Um médium aqui de Congonhas do Campo, José Arigó, é um caso muito conhecido, né? E inclusive está passando aí, quem tem a Netflix em casa pode acessar. Está passando um filme agora que foi lançado recentemente, que se chama O Predestinado. É um filme muito bacana, eu assisti essa semana. Trata da vida do José Arigó. E ele realmente era um médium que fazia cirurgias espirituais. E fazia com material cortante, inclusive. Né? Segundo dizem, foram milhares e milhares de cirurgias espirituais. Teve todo um embate jurídico, ele foi preso, inclusive, exatamente por causa disso. Depois desse acontecimento, as leis foram ainda mais severas, né? foram revistas. Mas o fato é que aquele contexto do José Arigó, que era um espírita, né? Não era um charlatão, ele teve todo um ensinamento, digamos assim. Por quê? Porque nessa fase, 1930, 40, 50 e 60, era o que acontecia, o movimento da implantação do espiritismo no Brasil. Nós tínhamos o aparecimento do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, 1910-20. 30, 40, começa a grande obra literária do Chico Xavier, né? Que resultou em mais de 450 livros psicografados. O grande desafio do Chico Xavier era levar o espiritismo às massas através da literatura espírita. Era o despertamento através da literatura. Em contrapartida, houve também alguns movimentos da espiritualidade no sentido de fazer o despertamento da população para os efeitos físicos, porque muitas pessoas elas se interessam muito mais pelos efeitos físicos do que pelos efeitos literários, filosóficos. Por exemplo, se estiver tendo manifestação espiritual aqui agora, aparecer aqui, materializar um espírito do meu lado aqui, do lado do Richardson aqui, essa casa em poucas semanas está lotado de gente, não vai caber gente aqui dentro. Olha, no Jesus de Nazaré está tendo a manifestação do Espírito, ele está aparecendo, está conversando, como aconteceu lá na Inglaterra, com o aparecimento da Kate King, lá nas experiências do William Crookes, da Sociedade Real de Londres. Esse espírito começou a andar por lá, aparecer e tal, e para ter um despertamento, lá na Inglaterra de 1860, 70. Bom, então, as massas gostam muito de aparições, elas gostam muito de materializações, de efeitos físicos, né? Agora, quando você fala de efeitos filosóficos, literários, de conhecimento, as massas não gostam tanto, elas são mais arredias. Então, o que a espiritualidade fez, na minha opinião? Ela planejou um movimento de despertamento através das ações do José Arigó, curas espirituais, que foram reais. Por que eu digo que foram reais? Cientistas, inclusive os americanos, vieram ao Brasil
investigaram, tiraram foto, fizeram filmagens, ficaram meses acompanhando aquele processo. Ele fazia cortes, tiravam às vezes tumores, faziam raspagem nos olhos, faziam cirurgias de catarata, tumores cancerígenos, uma série de coisas, né? Ele tinha o dom. E ele dizia que era o careca, né? Falava que às vezes ele não conseguia curar as pessoas. Você viu esse seriado, esse filme, viu? Ele não conseguia curar algumas pessoas, ele dizia que não, aquilo ali infelizmente não estava dentro dos propósitos de Deus. Ele tinha até uma frase que eu não me lembro qual que era. Lembra também, não? Mas ele falava assim, o careca não quer. O careca era o Dr. Fritz, que operava com ele. Na verdade, ele só emprestava as mãos, né? E o careca operava as pessoas. Então, esse acontecimento, né, levou ao despertamento de cientistas, de jornalistas, de leigos, né, da mídia da época, para esse movimento, que era o movimento do despertamento do nascer do espiritismo do Brasil. Em contrapartida, a obra literária do Chico Xavier caminhava, evoluía, e ela está aí hoje, né? Inclusive, a gente estuda aqui quase todas as semanas. Então, agora, voltando para a sua pergunta, para o seu contexto aqui, né? Atualmente, é claro que não se pode fazer, né? Não se pode tocar. As cirurgias espirituais hoje, né, que quando acontecem, elas são feitas através de médiums passistas, através do magnetismo, né, agindo principalmente no corpo perispiritual. Porque a gente tem a ideia que o corpo perispiritual, né, que é a antecâmara do espírito, é nele que reside todos os princípios da saúde humana e, naturalmente, de muitas doenças. Então, eles agem magneticamente no corpo espiritual, tentando curá-lo, e essa cura ela vai chegar até os órgãos. E tem certos tipos de doenças que, infelizmente, não são curáveis nem mesmo por cirurgias espirituais. Por quê? Porque estão dentro do histórico kármico da criatura. Então, aquilo ali é uma coisa que vai além da tensão ou da intencionalidade, da espiritualidade, para curar aquela pessoa. Então, é isso. Boa noite a todos. A família consanguínea continua no mundo espiritual e o casamento também continua? Está preocupado com... Para começar a explicar, a gente já fala que aquela, né, famosa frase, até que a morte nos separe, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala dos laços consanguíneos e dos laços espirituais. Quando nós propomos reencarnar, ocorre um alinhamento através do nosso plano reencarnatório, que somos nós que planejamos, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, de evolução, a nossa vinda para o plano terreno, para reencarnar. E aqui, aquilo de que necessitamos para ter as experiências e, assim, colocar em prova, né? Ou seja, pelas expiações também, este aprendizado. E lá vai deixar claro para nós que, quando nós fazemos esse plano reencarnatório, muitas das vezes esse alinhamento, né, ocorre um alinhamento entre o nosso plano reencarnatório com o de outros espíritos, os quais nós, né, muitas das vezes, tivemos contatos ou experiências em reencarnações anteriores, e que junto desses espíritos nós necessitamos estar mais próximos para termos a oportunidade de reparos, de resgates, e também de aprendizado, e também de ensiná-los, porque tudo é uma troca. Sempre o outro vai ter algo a te oferecer e você a oferecer ao outro também, em termos de aprendizado e evolução. Então, quando nós reencarnamos, nós vamos ser unidos pelos laços consanguíneos. Então, nem sempre esses espíritos se reúnem, né, por vinculações aí do corpo físico. São espíritos afins,
são espíritos simpáticos, são espíritos que têm algum afeto, né, algum amor pelo outro, que vá transcender a esta experiência humana. Então, muitas das vezes a gente reencarna, está no seio familiar, estamos com esses espíritos aos quais nós temos compromissos, eles conosco também, e, de acordo com os laços familiares, nos proporciona a oportunidade, né, de reparar, de aprender e ensinar. Ao desencarnarmos, nós retomamos para o plano espiritual e entramos no processo de recobrar a nossa memória espiritual, a qual, nós tendo acesso a ela, nós vamos ter ali toda a informação, tudo aquilo que nós já acumulamos em todas as reencarnações pregressas. Então, nós falamos que cada reencarnação é uma página do livro da nossa existência espiritual. Então, nessas reencarnações, nós ocupamos diversos papéis, né, com diversos lugares. Ora fomos pais, mães, maridos, esposa, filho, primos, tios, avós. E nesse decorrer, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Ao retornarmos para o plano espiritual, então, aqueles os quais nós tivemos na última encarnação contato aqui no plano terreno, sim, se tiver desenvolvido um amor que é transcendental, né, que transcende a experiência terrena, nós podemos, no plano espiritual, continuar tendo contato com eles, afeto por eles e convivendo com eles. Ou não. Ou, ao retornarmos para o plano espiritual, cada um retoma, né, a sua memória espiritual até quando lhe é possível, e a partir disso vai seguir o seu caminho. Então, assim como no plano espiritual, nós podemos ter os laços espirituais, que são laços com espíritos que nós já conquistamos e desenvolvemos aí ao longo de várias experiências reencarnatórias, que transcendem, né? Então, muitos deles podem até, nessa reencarnação, não terem reencarnado junto conosco e aqui estarem nos assistindo, nos intuindo, nos amparando. Ao retornarmos para o plano espiritual, podemos aí reencontrar aqueles que são os nossos afetos espirituais, são os nossos vínculos espirituais. Então, as posições que nós ocupamos aqui no plano terreno, elas se restringem a essa experiência humana. Assim sendo, com uma pergunta, né, veio questionar também a questão do se o casamento continua. O casamento, ele é um compromisso, uma união que dois espíritos encarnados contraem aqui no plano terreno e que, ao desencarnar, podem continuar nutrindo esse afeto, esse amor, ou não. Ou isso pode também terminar. Não precisa se preocupar, né, se, ao retornar no plano espiritual, se há essa obrigatoriedade ou não. O que prevalece no plano espiritual é o amor verdadeiro e o afeto. E aí eu até brinco, falo que é uma situação complicada, porque se a gente for olhar pela lógica das reencarnações, quantos maridos e esposas a gente já teve, né? Então, se retornar para o plano espiritual, acho que vai ficar uma coisa bem complicada de você poder ali lidar, né? Se fosse esses vínculos transcendessem assim. Então, tudo é oportunidade de aprendizado. No livro Nosso Lar, o André Luiz mesmo retrata quando ele é acolhido pela Laura, a mãe do Lísias, lá no plano, né, do Nosso Lar, que é uma família espiritual que nutrem laços espirituais, né? Eles estão vinculados ali por várias reencarnações e no plano espiritual ainda continuam mantendo essas afeições, né? Lá no livro e no filme deixa muito claro isso. Agora, nós temos que pensar também que pode ocorrer casos em que nós tenhamos laços espirituais que transcendam as reencarnações e aos quais, ao nós retornarmos para o plano espiritual, nós
não tenhamos condições de ter contato ou conviver com determinados espíritos que são dos nossos afetos. Seja porque nós estamos num nível de evolução mais baixo e eles já estão em esferas mais superiores, né? Ou sejam que eles estejam no nível mais baixo. Exemplo do André Luiz de novo, lá no livro Nosso Lar, o qual ele aguarda, né, a visita da mãe dele, a mãe dele da última encarnação, e quando ela vem de uma esfera astral superior. E chega e ele achando que ela ia ficar com ele ali. Aí ela fala, não, eu só vim, né, te dar um abraço, te receber, estive com você o tempo todo, enquanto você estava encarnado, no seu desencarne na sala de cirurgia, quando você passou pelo umbral, mas você estava numa vibração tão baixa que não me percebia. E agora foi resgatado, ele conseguiu percebê-la, mas não conviver com ela, porque ela está numa esfera acima. E ele pergunta para o pai dele, né? Aí a mãe dele vai e fala, infelizmente ele está lá nas zonas umbralinas, preso, com as duas mulheres lá, dois espíritos que ele teve envolvimentos enquanto no plano terreno, umas relações complicadas, e aí ele que está acima, né, do pai. Então pode acontecer isso também. Mas tudo é oportunidade de aprendizado aí. Muito bem. Sobre os mundos espirituais, eu tenho algumas dúvidas, como, por exemplo, existe alimentação? Se bebe água? Existe relação sexual? Existe casamento? As pessoas conversam como conversam aqui na Terra? É uma reflexão muito boa essa aqui, uma pergunta muito boa. Bom, para nós entendermos isso, primeiro, o que eu vou trazer, o que nós trazemos para vocês aqui, tem como base a literatura espírita, não é a opinião do Alexandre, né? É claro, a gente tem também um componente pessoal, mas temos como base o que está na literatura espírita. E eu pego como base aqui, principalmente, a literatura do André Luiz, foi espírito, né, que se comunicou através do Chico Xavier, e responsável por uma coleção chamada Coleção no Mundo Maior. Ele traz uma coletânea, se não me trai a memória, são 13 livros, e o propósito dessa coletânea de livros é trazer exatamente novidades sobre o mundo espiritual. Então, o que eu vou colocar para vocês é a minha dedução daquelas coisas que eu estudei ali. Pois bem, primeiramente, a gente tem que entender sobre o mundo espiritual, a gente tem que compreender um fator muito importante, que é o corpo espiritual. Se a gente não entender esse corpo espiritual, fica difícil de entender essas coisas. Então, segundo Allan Kardec, o corpo espiritual é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Então, imaginemos que isso aqui seja o espírito. O que é o espírito? Um chama-chama, um clarão, né, um ponto de energia. Aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Então, perispírito é a roupagem do espírito. Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, né, capítulo 15, versículo 44, asseverou: se existe o corpo animal para a manifestação da vossa carne, existe o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Então, Paulo de Tarso falou a mesma coisa que falou Allan Kardec, que nós temos um corpo espiritual. A diferença é que nós chamamos de perispírito, mas tanto faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Nós temos uma tríade: espírito, perispírito e corpo físico, quando nós estamos encarnados. Quando nós desencarnamos, o corpo físico morre, né, e ele morre mesmo, ele entra em decomposição. Então, acabou a vida orgânica. Não existe mais. Existe morte? Existe. Para o corpo, existe. Para o espírito, não existe. Para o perispírito, não existe. Então, depois da morte física que todos nós vamos passar, o que acontece? Esse ser, junto com esse aqui, vão passar para a dimensão espiritual. Que dimensão que é essa? É outra dimensão que não é essa dimensão física.
Então, André Luiz, nesses seus livros, ele fala que existem várias moradas na casa de meu pai. Assim como aqui no Brasil e no mundo onde vivemos, existem vários países e várias cidades, no mundo espiritual existem vários níveis e várias cidades, vários lugares. Então, nós vamos para os lugares que é compatível com a nossa natureza consciencial, e moral e energética. Perispírito denso vai para regiões inferiores. Perispírito sutil vai para regiões superiores. É o que Jesus chamou, né? As vestes nupciais. Para entrar na casa do meu pai, é preciso vestir as vestes nupciais, ou seja, sutilizar o corpo perispiritual. E como se sutiliza o corpo espiritual? Praticando as coisas certas, praticando as coisas erradas, crimes, roubos, pedofilias, intrigas. Naturalmente, a gente está densificando esse corpo energético. Pois bem, qual é a aparência do corpo perispiritual? A mesma que nós tínhamos quando encarnados. Então, se eu, Alexandre, desencarnar do jeito que eu estou hoje, eu vou me apresentar morfologicamente falando do outro lado com a mesma aparência física. Se eu desencarno idoso, ancião, vou me apresentar assim também. Pode ser que, com o passar do tempo, eu vou me adaptando a uma outra realidade. O meu corpo perispiritual, ele é plástico, né? Ele pode ser moldado de acordo com o pensamento do espírito. Então, nas obras do André Luiz, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos, que é um livro espetacular, muito complexo, mas muito, muito bom. A segunda parte trata desses acontecimentos, né? Ele fala sobre alimentação no mundo espiritual. Ele diz que existe, para alguns níveis de espírito, no primeiro momento, uma alimentação fluídica, uma espécie de sopa de água, porque alguns espíritos precisam ainda de fazer essa alimentação plástica. Porém, chegando lá e adaptando-se à condição daquelas cidades, daquelas colônias, o espírito não precisa mais da alimentação plástica. Por quê? Ele vai absorver do meio ambiente a energia necessária para manter a saúde do seu corpo perispiritual. Inclusive, André Luiz sugere que 2 chakras, 2 centros de forças, são praticamente desativados no mundo espiritual. O centro genésico, responsável pela digestão, o centro gástrico, responsável pela digestão, e o centro genésico, responsável pela genitália, pelos órgãos sexuais. Por quê? Porque não tem relação sexual no mundo espiritual. Por quê? Porque não há necessidade de reprodução. Os espíritos não se reproduzem no mundo espiritual. Então, esses 2 centros de força são praticamente desativados. É claro que, se o espírito está nas zonas inferiores ou nas zonas intermediárias, né, demantado, com mente voltada para sexo, ele pode participar, por exemplo, de orgias sexuais. Ele vai participar como? Energeticamente, ele acha que está participando, né? Porque ele precisa plasmar aquelas energias mais inferiores do sexo. Não estou dizendo que sexo é inferior, muito pelo contrário. Sexualidade é uma coisa superior, mas nesse contexto que eu estou falando. Então, respondendo a sua pergunta, não existe alimentação plástica, a não ser no primeiro momento, essa alimentação fluídica. Segundo, a relação sexual não existe porque ela não tem necessidade. Qual que é a relação sexual no mundo espiritual? É o que você falou anteriormente, a relação das almas que se amam. Então, as pessoas que se amam estão trocando amor, trocando energeticamente. Não precisa mais deitar numa cama e fazer sexo. Elas fazem essa troca naturalmente de afinidade, de simpatia, como nós fazemos muitas vezes aqui, com amigos queridos, com pessoas queridas, com filhos, né, com a esposa. A esposa tem um componente sexual, né? Porque se não tiver, ela larga da gente, né? Então você precisa disso. E não é que é ruim, é bom também. Mas, enfim, casamento, é o que ele respondeu, o casamento das almas. Se você chegou no mundo espiritual, tem uma criatura que você afiniza, você pode casar com ela, não se separa aquilo que Deus uniu. O que Deus uniu? Pelo amor, né?
A lei humana se restringe ao campo humano. Outra coisa que você pergunta aqui é como as pessoas falam. Essa resposta também está lá nesse livro. Se eu estou no Brasil, moro em Minas Gerais, eu vou desencarnar, eu vou para uma cidade espiritual da China, da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Alemanha? Não, eu vou para uma cidade espiritual com a cultura, a minha cultura. Então, fala-se sim, nós temos a língua articulada, igual nós temos aqui. E é o português, a não ser que eu vou desencarnar numa outra cidade espiritual. Mas cidades espirituais mais evoluídas não precisam da língua articulada, como nós estamos falando aqui agora. É através do pensamento. Os espíritos se comunicam através do pensamento. Porque, como eu falei para vocês, existem níveis de cidades espirituais. Níveis inferiores, níveis medianos, que a maioria aqui vão, e níveis superiores, que poucas de nós aqui vamos. Cidades superiores, habitadas por espíritos superiores. Cidades medianas, por espíritos medianos. Inferiores, por espíritos inferiores. Então, é mais ou menos assim que funciona. Muito bom. Minha mãe faleceu há 6 meses. Gostaria de saber se ela está perto entre nós ou perto de mim. Ao desencarnarmos, a espiritualidade sempre nos traz que o espírito, ao se desprender do corpo físico, estando, pelo seu merecimento, em um estado vibratório que condiz com as esferas astrais mais superiores, ele é acolhido e, assim, muitos deles, nesses primeiros meses, nesse primeiro momento do desencarne, eles ficam num estado de hibernação espiritual. O que é isso? De sono profundo. Para começar, o nosso desprendimento do corpo físico, por mais que ele tenha sido um processo natural, por mais que esse espírito tenha sido um espírito desprendido, é um processo que leva o espírito ao desencarnar, na maioria dos espíritos, a um estado de exaustão, de cansaço mesmo, porque ele está mudando de padrão. Ele estava ali vinculado a um corpo físico, que a espiritualidade também nos diz que a sensação após desencarnar é de ter se despido de uma veste de chumbo. Com todo respeito ao nosso corpo físico, a matéria ela é ainda muito grosseira, pesada. E ao nós estarmos aqui, nós estamos num estado até de estarmos comprimidos aqui dentro. E o corpo físico, é ele, com toda a sua importância para a nossa estada neste plano terreno, para nos depurar, que aí também tem os processos até das doenças físicas, que é um processo de depuração perispiritual. O corpo físico ele é muito denso, pesado. Então, quando o espírito desencarna, a sensação para ele, primeira, é de muita leveza, é de ter realmente nesse despido de uma roupa de chumbo, fora todos os processos que o corpo físico vinha sofrendo, com o adoecimento, com o envelhecimento, com a morte desse corpo físico. O que morre é o corpo físico, o espírito é eterno. Isso tudo o espírito ele experimenta, ele vivencia, é aprendizado, tanto que é interessante sabermos que o desencarne ele ocorre dos pés para a cabeça. A gente fala até, quando nós estamos na área hospitalar, que quando uma pessoa está no processo de desencarne, quando o pezinho dela cai assim, aí você fala assim, já começou. Porque você já observaram quando a gente deita, o pé da gente não cai assim, quando a gente está deitado de costa. E quando isso cai, a gente fala, olha, já está começando a ver o desprendimento. O último ponto que vai ser desligado é o mental,
porque até o último segundo será dada a oportunidade para esse espírito de registrar, de vivenciar, de experimentar, porque o momento do desencarne é um momento de fechamento de várias questões, é um momento também de resgates. Ali, quantas vezes no momento do desencarne as diferenças são vencidas, o resgate do afeto, do amor, em prol, né, da despedida, ele é reconquistado. Então, esse espírito, ele vivencia isso tudo. Quando ele retorna, então, para o plano espiritual, como eu disse, se ele está num estado vibratório, ao qual é mais etéreo, mais positivo, ele vai ser recolhido e ele entra no estado de hibernação espiritual, na grande maioria das vezes, que é esse estado de adormecimento. Ah, mas espírito não dorme. Mas nesse caso é um estado de refazimento e também de proteção para ele, porque o seu desencarne, por mais que nós sejamos esclarecidos, nós ainda somos espíritos apegados e na hora do desencarne nós vamos emitir vibrações de sofrimento e de dor para aquele que está desencarnando. Mesmo que seja uma prova de amor, mas o nosso sofrimento recai sobre eles. Então, eles ficam nesse estado até para serem resguardados, até que a poeira aqui baixe, até que os ânimos se acalmem, até que todo mundo se aconchegue, todo mundo entenda. E aí as vibrações ficam menos turbulentas. E aí, usando o exemplo do André Luiz de novo, vocês viram lá no filme Nosso Lar, ou no livro, que é até mais aprofundado, que ao ele despertar, se recuperar no plano espiritual, ele ficou muito ansioso para vir visitar a família dele aqui no plano terreno. E aí entra outro fator também interessante, que o tempo e o espaço no plano espiritual não é igual ao nosso. A prova é do André Luiz, já que ele achou que tinha passado uma semana, e já tinha se passado anos, acho que 8 anos, né? Só que ele ficou no umbral, para ele tinha passado uma semana, dias, e aqui já tinha se passado anos. E, além disso, depois que ele volta para o nosso lar, é recolhido, até ele se restabelecer, até ele começar os trabalhos, até a vibração dele permitir ele vir aqui, sem se deixar influenciar pelo meio e sem influenciar o meio, isso se transcorrer tantos anos que a mulher dele já tinha casado de novo. E ele achando que tinha sido dias. E aí, quando ele vem aqui, ele tem a oportunidade de ver os seus familiares, de estar próximo dos seus familiares. Mas isso tudo leva um tempo, e esse tempo é de cada um. E aí a gente até, para uma questão de deixar um pouco mais leve, a gente brinca e fala assim, gente, a gente acabou de desencarnar, dá um tempinho, deixa a gente descansar um pouco, lá, deixa a gente refazer. Depois a gente vai encontrar. E os encarnados que aqui estão também têm a oportunidade, quando nós dormimos, nós podemos entrar num estado de desdobramento, porque quando nós dormimos, é o corpo que necessita do descanso. O espírito pode se desdobrar, ou seja, pode se deslocar do corpo físico, se projetar no plano espiritual e encontrar com os entes queridos, estar junto com eles e eles nos assistindo e comprovando a sua presença conosco. Então, temos também essa possibilidade de intercâmbio. Então, esse processo, ele vai depender de cada um e também vai depender dos que aqui estão, quantas às vezes nós vemos nas reuniões mediúnicas espíritos familiares que estão presentes, registrando a sua presença, mas as pessoas que aqui estão com a vibração tão baixa que elas não conseguem nem sequer registrar, percebê-los ou estar em sintonia com eles. Então, nós temos que trabalhar nesse contínuo aí para que nós
possamos ter, né, essa oportunidade, esse merecimento. Muito bem. Qual é o propósito da nossa existência? Se é a evolução, e de fato é, porque Deus já não nos fez perfeitos. Não há outro modo de evoluirmos ou aprendermos sem tanto sofrimento? É um questionamento muito, muito interessante esse aqui, né? Aliás, esse questionamento também está lá no Livro dos Espíritos, com outras palavras, mas com o mesmo conteúdo. Eu acredito que a mecânica divina, né, ela é magistral, ela é maravilhosa, né? Deus, nós acreditamos assim, né, nos criou simples, ignorantes e perfectíveis. Simples, né, nossa estrutura atômico-molecular, ignorantes porque não tínhamos conhecimento algum, e perfectíveis porque nós somos perfeitos, nós só não estamos perfeitos. Perfectível quer dizer passível de ser perfeito, né? Então, imagine você, se Deus tivesse criado todo mundo perfeito. Ele poderia fazer isso? Acredito que sim. Mas que graça teria, né? Imagine se todo mundo aqui fosse professor, todo mundo fosse doutor em alguma coisa, doutor em física, doutor em astronomia, filosofia, medicina. Nós iríamos ensinar o que para quem, se todo mundo já seria doutor? E que graça teria, né, se Deus criasse todo mundo perfeito? Então, dentro da sua mecânica, né, que nós espíritas acreditamos, nós começamos como seres menores, passamos por processos evolutivos multisseculares, multimilenares. André Luiz diz que o princípio inteligente do universo, que somos nós, gastou desde os primeiros vírus e protoplasma da Terra aproximadamente 15 milhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamento contínuo. Para começar a pensar. A partir do momento que a gente começa a pensar, a gente adquire a individualidade. É o momento que o homem deixa as malhas do rebanho, ele deixa de ser um ser coletivo, né, para assumir a sua individualidade. É o que está lá no mito do Narciso, né? Quando o Narciso ele se olha para o espelho d'água, lá na filosofia grega, ele está se reconhecendo como um homem, como um belo homem, né? Aí nasceu a expressão narcisista, né? É quando o homem se sente, ele assume a sua individualidade e ele começa a sua trajetória humana, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, aprendendo, sofrendo, errando, acertando, evoluindo, e por isso que a gente acredita na reencarnação, porque nesse vai e vem entre mundo espiritual e mundo físico, o espírito vai evoluindo até chegar à condição de espíritos crísticos. O Emmanuel, no livro A Caminhos da Luz, afirma que o sistema solar aonde o Cristo evoluiu já não existe mais. Um sistema solar dura aí de 10 a 15 bilhões de anos. Então, a escola onde Jesus estudou já não existe mais. Então, Jesus é um ser perfeito, segundo a nossa concepção? Sim, mas ele não ganhou essa perfeição de mão beijada. Ele conquistou a sua perfectibilidade, estagiando nesses mesmos mundos que hoje nós estagiamos. E quem é o nosso professor hoje aqui na Terra? É ele. Então, quanto mais evoluído um espírito, maior é a tarefa e o desafio que ele tem em ajudar comunidades primitivas como a nossa. Então, essa é a dinâmica da evolução, segundo a perspectiva espírita. Podemos estar errado? Podemos. Um dia a gente pode acreditar, chegar do outro lado, né, Eurico? Não, estava tudo errado, não é nada disso. Mas nesse momento, a minha verdade é essa verdade. Eu tenho os meus motivos
para acreditar assim. Você tem os seus motivos, e cada um daqui de vocês tem os seus motivos. Alguns não acreditam, é o direito de questionar, de criticar e não acreditar. Mas, enfim, é assim que nós acreditamos. Então, a sua pergunta foi muito pertinente, né? E nos permitiu colocar essa questão da evolução segundo a perspectiva espírita. Ok? Temos um tempinho. Vou só responder uma rapidinho que estava aqui. Qual a primeira coisa que se deve fazer quando se descobre que é um médium? Rezar. Pode começar a rezar e reza bastante, porque o bicho vai começar a pegar para o seu lado. Nós temos que desmistificar a figura do médium. Não é também tratá-los com desrespeito, mas não é isso. É porque tem gente que acha, não, o fulano é médium, tal, é um ser superior. Não é um ser superior, é um ser altamente devedor. Segundo Emmanuel, os médiums são, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desveramente dos cumes do poder e da glória. Então, quanto maior a mediunidade, maior foi o estrago que ele fez. O Chico Xavier era um médium espetacular, né? É porque fez muito estrago. E ele mesmo dizia isso, não sou eu que estou dizendo. Então é isso. Você quer encerrar aí? Nossos animais de estimação conseguem ver espíritos quando eles morrem para onde vão, e fazer eutanásia nos animais doentes vai contra a doutrina. Os animais, eles possuem, né, isso a própria ciência terrena ela demonstra muito bem, os órgãos sensoriais deles muito diferentes dos nossos. A capacidade de visão, de audição, de percepção dos animais registram cores, sons, figuras a distâncias incríveis que nós estamos aí usando óculos para ler, né, um palmo do rosto da gente. Então, a começar pela parte mecânica, biológica, os animais eles já têm as funções sensoriais muito mais desenvolvidas, né, muito mais apuradas do que as nossas. Isso até pela necessidade, né, do nicho evolutivo deles. Então, os animais, sim, eles percebem as alterações vibratórias, eles percebem as projeções perispirituais, que nós, muitas vezes, temos dificuldades até pelas limitações do nosso corpo físico. Uma questão interessante até de ser colocada, porque às vezes as pessoas pensam, por exemplo, um médium vidente, que ele enxerga com os olhos físicos, né? Mas não. No exemplo desta mediunidade, ele consegue enxergar com o olho perispiritual. Por isso que os indianos têm muito a crença, né, do terceiro olho, que fica na região aqui do chakra frontal. Tanto que nos processos de evidência, quando ocorre, nós temos que, muitas vezes, fechar os olhos para conseguir visualizar e registrar o espírito com nitidez, porque senão fica uma concorrência do olho físico, tentando registrar o que está sendo captado pelo olho perispiritual, ou seja, o terceiro chakra, o chakra frontal, e o cérebro fica tentando entender que confusão é essa. Essa imagem não está vindo no olho físico, mas ela está sendo registrada por onde? Então, muitas vezes, no registro da evidência, nós temos que fechar os olhos e concentrar para poder ver com nitidez o espírito e minimizar esse conflito entre o olho físico e o olho perispiritual, né, que é o do chakra frontal. Os animais, eles registram as presenças dos espíritos, desde pelos próprios órgãos sensoriais deles serem mais aguçados e também pela sintonia vibratória que eles experimentam e emanam, que é diferente da nossa e que possibilita eles uma maior facilidade. Então, muitas das vezes a gente vê, né, as pessoas até brincam e falam que se for morrer alguém, o gato some uma semana antes da casa, né, que já está sabendo antes de todo mundo ali.
os cachorros, né, os animais domésticos sempre ficam muito inquietos. Eu gosto de chamar a atenção também, é assim, se você vai fazer o culto no lar, tudo acontece no horário que você vai fazer o culto no lar. O telefone toca, o vizinho bate na porta, cai lata, cachorro late, passarinho canta, faz tudo. Porque é um momento que você está propondo mudar a sua vibração, né? Trabalhar o padrão vibratório somente do seu lar, da sua família, e todo o ambiente ele começa a haver registro vibratório, emanação vibratória, seja da gente para o ambiente, seja também da espiritualidade que vem ao nosso encontro. Então, os animaizinhos todos ficam, às vezes, meio inquietos, ficam rodeando, ou às vezes eu acho bacana também que às vezes eles vêm para debaixo da mesa, dormem debaixo da mesa, ou dormem no colo do dono, né? Ele está registrando ali que tem uma vibração boa. Agora, quando tem uma vibração também ruim, eles ficam registrando, muitas vezes nos fenômenos mediúnicos, né? O animal fica latindo para um canto da parede, ou fica rosnando, ou quando chega alguém que está com uma vibração ruim. Gato é uma maravilha para isso. Por isso que o gato já traz, né, até essa história lá da antiguidade, de ser um ser místico, né? Desde os egípcios, né? De ser um ser místico ali, até endeusado. O gato percebe muito isso. Se chega alguém na sua casa que não está com uma energia boa, o gato enfia debaixo do fogão, esconde, né? Então, a amiga que tem um gato, que o gato ele enfia debaixo do forro do colchão. Eu falo, nossa, a vibração está muito ruim mesmo. O gato não está querendo nem saber, né? Então, sim, quando eles morrem, para onde vão? Na Gênesis, várias das obras espíritas mostram que cada um, né, os animais, os vegetais, os minerais, homininais, que aí seria o segmento dos homens, cada um desses nichos, eles estão seguindo na sua evolução. Então, quando eles, né, também desencarnam ou quando decompõem a estrutura física, é esse fluido vital, né, esse princípio inteligente, ele vai dar continuidade também nesse seu processo evolutivo. E como o Alexandre estava falando muito bem, né, dos outros mundos, dos outros planos superiores, tem o livro da mãe do Chico Xavier, Cartas de uma Morta, que é da Maria João de Deus, ela relatando o que ela viu em planos mais superiores, ela fala que ela registra plantas que ela tinha visto aqui na Terra, que lá estão numa posição, uma constituição etérea e mais avançada, animais também. Tem a história do Chico Xavier com a cachorrinha dele, né? Se eu não me engano, o nome dela era Bolinha, que desencarna, e o Chico Xavier relatava que ela ficou muito tempo na casa dele. E depois ela retornou, né, através de uma reencarnação de novo, né, na forma animal. Então, nós temos vários exemplos. E para fechar aqui, fazer a eutanásia nos animais doentes vai contra a doutrina? Quem tem que definir a hora e o momento de qualquer ser vivo é Deus. Então, o que se cabe é nós amenizarmos o sofrimento, que é o mesmo princípio que nós cumprimos para nós, seres humanos, né? A doutrina é contra a eutanásia. Nós fazemos o quê? Nós vamos ter os cuidados paliativos, o suporte para uma morte digna, mas que o final será definido de acordo com as obras e o desejo de Deus, né? Então, a gente tem que pensar e seguir aí nesse caminho. O nosso tempo terminou. Agradecer a todos aí a oportunidade, aos internautas, Alexandre também, pelo aprendizado, e uma boa noite a todos.